Fala, galerinha do sétimo ano, beleza? Bom, hoje nós vamos iniciar a apostila 2. Nós vamos iniciar a apostila 2 na página 206, o módulo 6, que fala sobre o mundo urbano, origem e crescimento. A tarefa que eu passei para vocês a semana passada está aí no plural, ela corrigida para vocês corrigirem, tá bom? Então, pessoal, mundo urbano, origem e crescimento. Então, no passado, a maior parte da população vivia nas áreas rurais. Ainda hoje, temos boa parte da população vivendo em áreas rurais. Mas no passado era a maioria esmagadora. Todo mundo vivia da agricultura, da pecuária ou de subsistência. Colhiam e comiam, né, os animais que eles criavam e também os cultivos que eles plantavam. Viviam apenas do que eles obtinham no dia a dia aí no setor rural. Mas com o passar do tempo, muitas coisas aconteceram. Em 1750 aconteceu a primeira Revolução Industrial. Lá na primeira Revolução Industrial, em 1750, na Inglaterra, inventaram a máquina a vapor e os primeiros teares mecânicos, né, que ajudavam na tecelagem de roupas, de tecidos. Isso foi uma revolução. Por quê? Porque começou a ter uma produção muito grande, uma produção industrial muito grande. Isso já nas cidades, tá? E aí, muita gente começou a sair da zona rural em busca de oportunidades de trabalho nas áreas urbanas, o chamado êxodo rural. Muita gente começou a sair do campo em busca de oportunidades de trabalho nas cidades, porque lá eles achavam que iriam ter mais acesso à saúde, talvez à educação e também ter salários, renda maior do que eles tinham na zona rural. Então, o mundo urbano, as áreas urbanas começaram a crescer mais do que as áreas rurais a partir da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, lá em 1750 na Inglaterra. Daí depois teve a segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, lá na fábrica da Ford. Foi chamado Fordismo, em 1870. 120 anos depois da primeira Revolução Industrial, temos a segunda Revolução Industrial, onde o Henry Ford ele inventa um modo de produção diferente, onde os carros eram produzidos muito mais rapidamente do que antes. Eram chamadas linhas de montagem, né? Então, isso também provocou muita, mas muita saída de pessoas do campo em busca de oportunidade de trabalho nas cidades. E as coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Bom, hoje nós temos ainda muitos países que são mais rurais que urbanos. Normalmente são países pobres. Países ricos ou em desenvolvimento, que são chamados emergentes como o Brasil, são países ainda que têm uma grande maioria, né? No caso do Brasil, 86% da população vivendo nas áreas urbanas, tá? Bom, junto com esse crescimento vieram muitos problemas, né? Problemas como falta de moradia, problemas como água, esgoto, que não tinha encanado, não tinha água tratada para todos, problema como falta de hospitais, escolas, o asfalto, a malha asfáltica, iluminação, todos esses itens que são necessários para a sobrevivência em uma área urbana tiveram dificuldades de serem desenvolvidas. E então o pessoal que ia do campo para a cidade inicialmente sofria muito. Junto com isso, a falta de emprego, veio a criminalidade, que o pessoal não estava acostumado na zona rural. Assaltos, roubos, né? E aí isso acontecia de forma muito mais intensa em áreas urbanas do que em áreas rurais. Então, para a gente iniciar esse módulo, nós vamos fazer a atividade 1. Atividade 1 está na página 208. Fala assim na atividade 1. No Brasil, é comum confundir o conceito de cidade com o de município, como se fosse a mesma coisa. A partir da análise dos mapas a seguir e da orientação do professor, discute com seus colegas, o que não vai dar, né? Esses conceitos e tome nota das conclusões. Bom, pessoal, município é toda uma área demarcada, que é administrada por uma prefeitura.
tem um nome, né? Ah, é o município de Mirassol. Então é toda uma área demarcada que pertence a Mirassol, que é administrada pelo prefeito. Cidade é a parte urbana do município, é onde nós temos aí os bancos, os comércios, as indústrias, as casas, asfalto, tá bom? Cidade é a parte urbana. Então, ó, o município ele tem a área rural, que são sítios, as chácaras, fazendas, e a área urbana, tá? O município, então, toda uma área demarcada que tem a área rural e a área urbana, tá? Por exemplo, Mirassol tem a grande maioria da população vivendo na zona urbana do município de Mirassol. Então, o município de Mirassol tem muita gente vivendo na área urbana, na cidade. Tem pouca gente vivendo na zona rural, mas a zona rural de Mirassol, temos aí sítios, chácaras importantes para a economia do município por um todo, né? Para que cheguem os alimentos nos supermercados, feiras, assim por diante. Tudo bem? Tem áreas, como São Paulo, que o município já não tem mais zona rural, não tem mais área rural, só tem área urbana, porque cresceu tanto que ficou todo povoado, todo cheio de densidade populacional gigantesca, não tem mais sítio, chácara, não tem mais área rural. Tudo bem? Então, município é a área demarcada, administrada por uma prefeitura. O município ele tem a área rural e a área urbana. A área rural, sítio, chácaras, fazendas. A área urbana é onde a maior parte da população vive, o comércio, onde tem as escolas, né? Onde tem a malha asfáltica e assim por diante. Então, ó, agora responda. O que é município? Então, o município é uma área demarcada, que tem um nome, que pertence a uma prefeitura, né? Que é administrada por uma prefeitura. Então, o certo é falar município ou cidade de Mirassol? O certo é falar município. O que é cidade? Cidade é a área urbana do município. Por que São Caetano do Sul não tem zona rural, igual está aí no mapinha em cima? Porque a área urbana cresceu muito e engoliu, né? E apropriou toda a área rural. Tudo bem? Façam aí bonitinho que é sucesso. Atividade 2, pessoal, página 211. Atividade 2. Abriram, hein? Durante séculos, o crescimento urbano foi muito lento. A partir da segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial, ele começou a acelerar. Observe no gráfico a seguir a evolução percentual da população urbana e rural nas últimas décadas. Então, mostra aí, a população urbana do Brasil, ela cresce muito a partir da década de 50, né? E aí ela agora dá uma estabilizada. Hoje a gente tem 86% da população brasileira vivendo em áreas urbanas. No mundo, as áreas urbanas passam a ser maiores que as áreas rurais em 2010. Depois temos o gráfico da zona rural no Brasil com uma queda da população. Então, no geral, a maior parte da população mundial hoje já vive na zona urbana e o Brasil ele se torna mais urbano que o rural depois da crise de 29, que foi assim. Lá em 1929, até 1929, o Brasil ele era todo rural e a maior parte da população trabalhava no cultivo de café. Daí, em 1929, tem uma crise muito grande nos Estados Unidos, que era um grande comprador de café brasileiro. E aí, eles deixaram de comprar café. O governo brasileiro ficou espantado, falou, e agora, o que a gente vai fazer? Para quem que a gente vai vender nosso café? Daí o presidente da época, que era o Getúlio Vargas, falou, a gente precisa diversificar a economia. Não pode ser apenas um produto para destinar para um único país. Nós temos que ter outras áreas para que não aconteça mais isso. Daí que ele começou a instalar indústrias de base, começou a criar indústrias para gerar energia, para explorar petróleo, para explorar minério. E ele começou a movimentar o setor industrial brasileiro, porque até 1929 o Brasil era todo rural. Ele não tinha economia diversificada. Tudo bem? Então, em 1950, na letra A,
aproximadamente 28% da população mundial vive em cidades. A partir desse ano, quanto tempo demorou para que a população urbana mundial superasse a rural? Em que ano aproximadamente isso aconteceu? Então foi 50 anos, né? A população urbana do mundo, ela passa a ser maior do que a população rural em 2010. Mais ou menos 50 anos. Na B, a partir de que ano aproximadamente a população urbana brasileira tornou-se maior que a população rural? Qual foi a principal causa disso? Então, ó, a população brasileira se tornou mais urbana do que rural em 1965. Tá vendo na linha aí, no gráfico de cima? Em 1965. E o que fez isso foi a crise do café, lá em 1929, que fez com que o governo diversificasse a economia e criasse indústrias. Então, isso fez com que as pessoas saíssem do campo para trabalhar nas cidades, indústria, comércio, e em 1965 o Brasil passa a ser mais urbano do que rural. Então, a causa disso foi a crise do café lá no passado, que fez com que o governo diversificasse a economia. Tudo bem? E se, considerando que o Brasil já tem mais de 80% de sua população vivendo em cidades, podemos afirmar que a urbanização se encerrou no país? Quais são as perspectivas futuras da urbanização brasileira? Não se encerrou. Está quase todo urbano, mas ainda tem muita gente vivendo na zona rural. Quanto mais moderno ficar o campo, menos trabalhadores terá no campo e mais pessoas irão para as cidades. Então, quanto mais trabalhadores forem para as cidades, né, saírem do campo, fizerem o movimento de êxodo rural e forem para as cidades em busca de trabalho, menor será a população rural do Brasil. Então, o campo está se modernizando, muita gente está saindo do campo, porque as máquinas já fazem o papel do ser humano em busca de oportunidades nas cidades. Tudo bem? Então, no futuro nós teremos aí grande parte da população brasileira vivendo na cidade, quase 100%. Por exemplo, nos Estados Unidos só 2% da população vive na zona rural, porque o campo é muito moderno, não precisa de muita gente para trabalhar lá. Tudo bem? Pessoal, então por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade a essa apostila 2 aí, o módulo 6, tá bom? Valeu, pessoal, um abração.